Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio, sou professor de Kung Fu aqui do nosso clube de Limeira. Eu quero dar continuidade à nossa aula. Nós fizemos na outra aula aquecimento, alongamento, fizemos um fundamento também de chute lateral. Hoje nós vamos também trabalhar esse fundamento de chute lateral, né? Então vamos lá. Vocês lembram que nós estávamos o quadril, nós fizemos a cadeira, encaixe o quadril, depois fizemos encaixe o quadril e o chute. Agora nós vamos fazer um saco de pancada, tá? Bom pessoal, saco de pancada, quem não tem, dá para improvisar ele, pessoal, com um saco de ráfia, colocando pano dentro, amarrando e pendurando em uma estrutura que você possa ter. Se você, por exemplo, tiver uma estrutura em casa, um lugar onde você possa amarrar e pendurar, já é possível. Você também pode, se for uma pilastra, você pode amarrar em cima e embaixo e deixar o corpo aqui para você golpear. Ainda uma opção, né, com cuidado, o pneu de carro dos menores, os carros, esse pneu que são os menores, vocês colocarem ele, amarrar ele, para ele ficar parado aqui. Então vocês vão amarrar e vou golpear aqui, ó, tá? Onde está parado, tá? Bom, vamos lá. Chute lateral, pessoal. Olha qual o movimento que eu vou fazer. Eu estou em guarda, eu vou ficar com o corpo na lateral e vou executar o golpe. Tá? Vocês viram? Uma coisa importante. Está vendo o meu ombro? O meu ombro, na hora que eu golpeio, ele mantém alto. Eu não deixo o ombro cair. Tá? Então, ó. Vocês viram? Se o meu ombro cair, eu perco o equilíbrio no chute. Cai para trás. Se você chuta a pessoa e você cai, sinal que você está levando a pior. Tá? Então, ó, eu estou aqui em posição de guarda, hoje parado. Virei o corpo na lateral e fiz aquele recolhimento de perna. Tá? Ó. Ok? O outro lado. Fiz o movimento lateral e recolhimento de perna. Quando eu golpeio, pessoal, eu uso o calcanhar para atingir o alvo, essa parte aqui, tá? Ele tem um poder maior de impacto, né? Outro chute, tá? A gente não vai abrir muito leque de movimentos para que vocês possam aproveitar. Os vídeos vão se tornando uma forma de vocês consultar, tá? Então, ó, frontal é esse golpe aqui, ó, com a ponteira do pé, isso aqui. Tá? Essa parte que eu estou apoiando no chão aqui, ó, ponteira do pé, tá? Não com os dedos. Então eu vou levantar o joelho e golpear. Meu ombro também mantém equilíbrio, tá? Se eu perder o equilíbrio, eu caio. Na execução de chute, não é o ideal, né? Quem tem que cair é o outro, quem leva o chute. Então, ó, levantei o joelho e golpeei, tá? O outro lado. Levantei o joelho, tá? Esse chute é um pouco mais simples, então eu estou dispensando maiores detalhes. É um chute, claro, que tem técnica e tudo. Mas ele não é como lateral ou como circular, tá? Então, ó, levantei o joelho, golpeei. Bom, todo mundo lembra do Anderson Silva usando esse chute aqui, né? No UFC, e do Vitor Belfort também usando, né? Que usaram no queixo, né? Mas ele é mais comum na linha da cintura, tá? Tá bom? E tem o chute com a perna da frente aqui também. Eu fiz com a de trás, hoje é com a de trás, tá? Olha, pessoal, para finalizar nossa aula aqui, eu vou fazer um chute lateral. Então, olha, eu vou apoiar numa parede, tá? Eu vou apoiar numa parede, tá? Apoiei aqui. Deixar a perna encolhida. Chute circular, pessoal, desculpa, é com essa parte, extensão que vai do pé até a canela. Qual é a diferença?
O pé eu uso se o chute sair, às vezes eu não tiver tanto alongamento, eu uso o pé para chute, se for o chute alto, uso o pé para atingir. O ideal é a canela, tá? A canela é mais dura, tá bom? Ele também pode ser feito baixo e médio. Aí realmente é melhor, muito mais fácil pegar com a canela, porque com o pé machuca o pé. Vai doendo, doendo, doendo. Se você tiver 2, 3 lutas numa competição, vai ficar difícil de você chutar, tá? Então, ó, apoiei a mão lateralmente, tem que ter um aparelho, tá? Fiz a posição. Qual que eu vou treinar? A virada do corpo, tá? Porque quando eu chutar, eu vou virar o meu corpo na direção de onde eu vou bater, tá? Vou mostrar o outro lado e a gente vai ver o chute na prática, tá? Ó, levantei, eu viro lateralmente, viro o corpo todo, viro o pé, viro o peito, viro os ombros, lembra que o ombro fica alto. Bom, e qual chute a gente está fazendo, para vocês verem um pouquinho mais claramente, né? Que eu passei o fundamento, né? Antes de executar no saco, tá? Então, ó, tô aqui, esse chute aqui, ó, tá? Tá, eu fiz uma altura abaixo. No saco de pancada, pessoal, tô em postura, tá? Eu vou fazer hoje no lugar. Eu vou virar o pé da frente aqui, ó, e golpear, tá? Tá bom? Vocês verem que eu viro o corpo toda hora na hora da execução dele, né? Meu ombro mantém equilibrado. Pessoal, eu queria que vocês lembrassem uma coisa. Eu falei do pneu. Para chute frontal e lateral, o pneu, ok, vocês podem até chutar de tênis. O problema é que esse chute já não recomendo, tá? Esse chute você pode fazer um saco, pegar um saco de rafa, colocar pano e golpear, aí sim. Caso não tenha, vocês podem treinar no ar, tá vendo? Ó, treina no ar mesmo, tá? Treinar no ar dá controle, tá? Tem que treinar em alvo, tem que treinar no ar também, porque se você treina só em alvo, se você porventura passar o ponto, né, se o alvo sair da sua frente, você pode perder o equilíbrio, tá? Então assim, o ideal é treinar os dois, mas nesse momento que a gente tem limitação de tempo, escolhe, né, a possibilidade possível. Eu, por exemplo, eu treino bastante no ar, porque é difícil você ter um equipamento disponível, às vezes não tem espaço, é apartamento, então é casa, a casa também pode não ter uma garagem, tem um rancho já está ocupado, tá? Então é isso de hoje, tá? Hoje a gente fez 3 chutes, lembra da outra aula tem aquecimento, alongamento, tem a iniciação do lateral, tá? Em breve a gente volta com mais elementos de técnica e também de parte física, tá? Hoje eu quis ser um pouquinho mais específico na parte técnica, tá? Aí a gente entra na parte de mão, de boxe, né? O boxe chinês, obviamente, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo prestígio aí. Continuem treinando, tá? Compartilhem o vídeo, tá bom?